Graças a Deus. Mais um dia de existência que o Senhor nos concede. E com essa bênção, eu quero saudar você com a paz do Senhor e levar a palavra que encontra-se na Bíblia Sagrada, na primeira epístola do apóstolo São João, no capítulo 1, começando do versículo 9, indo até o versículo 2 do capítulo 2. E diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para o Pai, Jesus Cristo justo, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelo de todo o mundo. Graças a Deus que nós temos um advogado. Quantas vezes neste século, nesta vida material, às vezes encontramos dificuldades para resolver as nossas causas. Mas aqui, a palavra fala a respeito de um ser poderoso, que é o nosso advogado. Meus irmãos, a palavra começa a recomendar para nós confessar os nossos pecados. E alguém poderá perguntar, mas o crente tem que confessar pecado? Porque ele não diz que Jesus perdoou os pecados? Sim, é verdade. Jesus perdoou todos os nossos pecados. Nós somos pecadores arrependidos e transformados pelo poder do Senhor Jesus Cristo. Mas o homem, ele é falho. O vírus do pecado está na sua vida. Ele é transformado. Ele é filho de Deus. Mas assim, como a morte física nos acompanha, o pecado que quer nos levar para a morte espiritual também está à espreita. E a palavra fala que, filhinho, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai. Então ficou assim, parece um pouco estranho, mas eu quero trazer uma compreensão para você que está me vendo e ouvindo. O crente não tem mais a enfermidade do pecado. Ele não está escravizado pelo pecado, ele não pode viver no pecado. Mas nós estamos sujeitos a falhas. E a própria palavra nessa epístola diz que há pecados para a morte. E por este não digo que ore. Eu não quero comentar aqui um pecado para a morte. Um pecado para a morte, até certo ponto, é a blasfêmia contra o Espírito Santo. O adultério é um pecado de morte. O assassinato é um pecado de morte. Mas tem aqueles pecados que nós chamamos de pecadinho, devido à natureza, imperfeição. Mas o crente não pode viver no pecado. Mas que coisa gloriosa! A palavra nos fala que nós temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. Se nós temos um advogado, aqui está falando, vamos trazer em termo terreno. Se alguém vai sofrer uma infração e vai à justiça, ao tribunal, ele procura ter um advogado. Aí vai ter um juiz e vai ter
um promotor de acusação. Meus irmãos, eu vejo nesta palavra Satanás como o promotor das nossas acusações. Que coisa tenebrosa! É tanto que no capítulo 12 de Apocalipse, alegrai-vos, ó céus, e vós que estão na terra, porque o acusador de nossos irmãos é lançado por terra, que acusava noite e dia. Para incrível, meus irmãos, este acusador, ele chega ao céu. É incrível, eu não quero entrar no mérito disso, mas é um acusador tremendo. Ele acusou Jó do que Jó não fazia. Ele arruma, ele inventa, mas nós temos um advogado. Mas é importante que esse advogado, ele é propiciação pelos nossos pecados. O que é propiciação? Nós vemos no Velho Testamento como é que agia. A propiciação significava que no dia da expiação, uma vítima era derramado o seu sangue, e era levado esse sangue para o Santo dos Santos, e o sacerdote, ele aspergia aquele sangue sobre o santuário, sobre a arca da aliança, na parte superior, e aquele sangue tinha um poder, no caso, tomando por base a propiciação futura. Era cobrir, perdoar. Então estava sendo feita expiação. Pelo aquele que pecou, alguém estava agora colocando sangue, fazendo propiciação para ter expiação. E quem é que fez essa expiação? Jesus, você que me ouve, você que me vê. Jesus, o Filho de Deus, que também é advogado, ele fez expiação por você, fez expiação por mim, e você nasceu de novo, você é uma nova criatura, você está morto para a lei, então não tem mais jurisdição, a lei não vai condenar quem morreu, a lei espiritual de Deus não te condena mais, porque você está morto para esta lei, mas vive para Cristo, ressuscitou em novidade de vida, para ver a vida espiritual com Cristo. Fique nessa graça, fique nessa paz, fique nessa alegria que foi feito propiciação por você. Os seus pecados foram expiados pela pessoa de Jesus, o nosso advogado. Que o Senhor te abençoe poderosa e maravilhosamente. Pai de amor, Deus das misericórdias, Senhor, eu te agradeço, porque Tu és o nosso advogado, Senhor. As Tuas mãos feridas na cruz do Calvário nos cobre a multidão de pecados, e abençoa agora aqueles que me ouvem, dando graça, dando alegria, dando entusiasmo, que possam caminhar com cabeça erguida, Pai eterno, confiando no poder do sangue do Senhor Jesus Cristo. Então é isso que eu peço, em nome de Jesus. Amém.